depois não quis. Júlio, o som do seu microfone está baixo e o som do computador está um pouquinho elevado demais. Ele já Tenta vai equilibrar sair. aí. Tá me ouvindo? Sim. Bom, então eu tinha preparado duas palestras para o grupo e depois, como ficaram longas e eu tive uns contratempos, eu preferi gravar e deixar à disposição no YouTube. E depois que eu fiz essa última aí, eu falei, eu não sei mais o que eu vou apresentar para o grupo. E eu estava procurando, até estava começando a me preparar para falar sobre inteligências. Aí eu entrei numa meditação e veio uma voz lá dentro, diz assim, resuma alienação, estilo e abra para questionamentos. Eu não tenho como dizer não. Imediatamente comuniquei ao Afonso e o Afonso disse assim, tá feito. Então, eu quero dizer para vocês que eu quero fazer um resumo, mas um resumo diferente. Por exemplo, alienação é uma coisa que eu coloquei toda os meus questionamentos, as minhas pesquisas, quando eu descobri umas coisas que eu não aceitei. O estilo pessoal também tem toda a minha parte que me levou ao aprofundamento. Então, eu procurei deixar tudo mais ou menos em sequência para ajudar as pessoas, quer dizer, deixar registrado. E agora você vai me ver fazer um pouquinho diferente. Eu vou, por exemplo, alienação, eu praticamente vou começar do fim, para evitar que as pessoas criem muitos problemas com os meus questionamentos. Então, uma coisa eu tenho que perguntar para você que não assistiu, você que assistiu já sabe, o que é alienação? O que é alienação para você e que significado poderia ter isso na sua vida? Então, alienar-se é manter-se alheios aos acontecimentos. Quer dizer, você não ligar muito, está acontecendo aí, não se interessar em saber os porquês e pronto. Quer dizer, não procurar crescer com as coisas que estão acontecendo à sua volta. E também tem o tipo de alienação que a pessoa transfere para o outro. O que o fulano disser está dito, então tá bom, o que o pastor, o padre, o mestre, o professor falar, tá bom, não vou discutir, pronto. Então, isso acontece muito. Eu também quero lembrar aqui uma coisa importante que eu vou falar, é sobre paradigmas pessoais. Quando eu falo paradigmas, tem um significado para você? Por onde andei? Como eu penso isso? Então, lembrar o seguinte, os paradigmas nossos são as nossas verdades. São as verdades que orientaram a nossa vida até hoje. Quer dizer, então você seguiu um caminho, você tem um passado por onde eu andei, né? Eu usei minhas verdades, o meu tamanho. Então, isso é importante que a gente tenha consciência. Também é importante para a gente refletir aqui, para essa reflexão, o que significa verdade para você? O que você argumenta, como é que você explicaria para alguém isso? Eu gosto muito de uma coisa do Paul Bruton, que ele diz assim, nunca alcançamos a verdade absoluta das coisas, mas somente a maneira pela qual elas afetam nossos sentidos. Então, de repente, a verdade é praticamente individual. Cada um de nós tem as suas verdades. Isso nos torna diferentes. E eu quero sempre te lembrar de uma coisa: uma verdade não se torna uma mentira porque você não aceita. Então, lembrando o seguinte: quem tem que evoluir somos nós.
Então, mesmo que hoje você não compreenda uma verdade, não tem tamanho para isso, mas nada impede que você cresça e venha compreender essa verdade, vamos chamar do universo. Então, é importante você pensar um pouquinho sobre isso. O que me chocou na época é o seguinte: quem preserva a verdade em nossa história? Sumiu o som. Sumiu o som? Não. Não? Não. Bem, Não, quem preserva a verdade em nossa história? Então, eu vou subir um pouco mais o som aqui para a gente pensar. Quem preserva a verdade em nossa história? Ou deveriam preservar? Então, essa parte que me machucou na época que eu descobri umas coisas. Então, quem deveria preservar a verdade em nossa história? Do passado, quem deveria? Tá? Então, na direita ali, você tem todos os livros místicos, né? Das principais religiões. Tal. Então, na minha cabeça, isso não tinha discussão. Então, mas é pela minha formação, quer dizer, eu deixava tudo para os livros lá. E é lógico que a gente começou a estudar faculdade, universidade, pós-graduação, mestrado, e a gente vai se envolvendo com outros livros, né? Outra parte da ciência. Então, eu quero que você preste atenção um pouquinho nisso e deixe os questionamentos aí. Eu te faço uma pergunta agora. Acho que todo mundo sabe a resposta. Quem é o pai da mentira? Isso também era muito claro na minha cabeça. Então, eu achei uma figurinha aqui que eu coloquei aqui que diz assim: Satanás amou o mundo de tal maneira que deu a ele a sua filha unigênita, a mentira. Então, eu quero que você pense sobre a mentira. Tá? Então, tem o Deus da verdade e o Deus da mentira. Não dá para você atender a dois senhores. Bom, a outra pergunta que eu quero te deixar aí para você refletir. Você confia em alguém que mentiu uma vez para você? Se você descobrir que uma pessoa mentiu para você, qual é o seu comportamento daí em diante? Né? Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu coloquei uma frase que diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Então, quando o cara expressa e defende uma mentira, para mim é um negócio complicado. Tá? Então, para mim ainda é complicado. Mas tem umas coisas que a gente tem que pensar. Situações de crise. Em que situações você distorceria a verdade? Vamos supor, você conhece a verdade de um fato e, de repente, você mudaria isso quando? Nunca ou eventualmente poderia mudar? Quer dizer, você poderia distorcer a verdade. Eu coloquei uma figura aí para você pensar. Então, duas crianças aí, as famílias lá, os caras ameaçando, fazem a pergunta: essas crianças vão falar a verdade ou pode distorcer? Se você estivesse no lugar delas, o que aconteceria com você? Você distorceria a verdade ou não? Tá? Pense aí, porque daí fica mais fácil você compreender como as coisas aconteceram. Então, para quem viu no vídeo, vimos no vídeo muitos elementos para reflexão. Então, no vídeo eu coloquei várias coisas que têm a ver com o que a gente acabou de falar. Mas tudo isso que eu coloquei, além da parte da astronomia,
Na parte social, eu concluí a palestra lá dizendo o seguinte: o que realmente é importante? De tudo que eu falei lá e mostrei, é o seu certo, é a sua verdade. Quer dizer, não adianta você querer discutir a verdade do outro. Você tem uma verdade dentro de você. Isso é seu certo. O que é certo para você? Isso é o seu certo. Então, eu costumo dizer o seguinte: seja um zelota. O que é um zelota? Zelota é um cara fiel aos seus princípios. Então, tem um livro aí que fala o zelota, tal, mas o importante é o seguinte: se você tem um tamanho e você é fiel a esse seu tamanho, o universo não vai te julgar diferente. Então, é importante que você saiba o seguinte: eu tenho que ser fiel aos meus valores, às minhas verdades, e estou aberto para aprender o novo. Né? O que não for, eu quero aprender. Então, eu também disse o seguinte: o importante é o que você aprendeu e o que ajudou ou ajuda a ter uma vida melhor. Então, as coisas que te ajudam a melhorar a qualidade da sua vida é que formaram os teus paradigmas. E você tem que zelar deles, ficar aberto para melhorar isso, mas ser um zelota, né? Isso é importante. Então, na palestra lá, eu procurei chamar a atenção o seguinte: evite a alienação. Pense, reflita, leia, tire suas próprias conclusões. Não queira pegar a conclusão dos outros. O Júlio está falando, mas está falando da verdade dele, do tamanho dele. A minha é assim. Então, é lógico que você pode aproveitar para refletir, para pensar, né? Isso é importante porque nos dá oportunidade de crescimento. E realmente é isso que importa. Quando eu montei a palestra, lá você vai encontrar no início isso. Meu propósito: orientar melhor para melhor tomada de posição quando alguém quebrar seus paradigmas. Então, porque eu me choquei. Quando alguém chegou e eu comecei a ver um monte de coisa que me afirmavam ser verdade e não eram, aí eu disse: mas como? E agora? Então, me perdi. Até eu fazer toda essa pesquisa que eu apresento na palestra, eu demorei para chegar a essa conclusão que eu acabei de mostrar para você. O que importa é a sua verdade, tá? Que você seja um zelota dos seus valores, mas aberto ao crescimento. Eu coloquei algumas coisas aqui para a gente refletir dentro dessa ideia. Onde podemos encontrar respostas da nossa história? Onde você acha que você encontraria respostas para a nossa história? Então, é lógico e evidente nas escolas ou em livros, né? Filmes. Então, tudo isso vai agregando valor para a gente ir melhorando os nossos paradigmas. Essa parte é importante, né? Então, quando a gente chega a essas conclusões, realmente é importante. Eu descobri uma coisa, para a gente que medita, que tem uma outra forma de buscar a verdade dentro de você mesmo. O Benedix, ele fez uma coleção de livros, tudo por regressão de memória. Volta no passado, a pessoa faz uma regressão e reconta a história e ele põe no livro. Então, quer dizer, esse projeto Cavalo de Troia tem 8 livros. Eu não sei se tem mais agora. Eu li uma metade deles. Então, acontece o seguinte: na época que eu estava pesquisando regressão, então, e eu me deparo com isso, eu disse o seguinte: então, tem uma verdade dentro de mim, dos meus antepassados. Eu posso voltar e perguntar como é a verdade disso. Então, cada um de nós tem
a verdade, a história do passado dentro de si, porque teve um antepassado nosso que esteve lá. Então, isso está no seu DNA. Então, se você aprender a fazer suas autorregressões ou confiar naquilo que vem dentro de você, vai ficar mais fácil para você administrar suas verdades quando você chocar com a dos outros. Então, eu gostei muito disso. Se você tem chance e se você gosta de regressão de memória, eu acho que vale a pena você ler um ou dois desses livros. Por quê? Porque ele vai mostrar que a pessoa voltando lá, ela vai rever o passado e descrever da maneira dela. Ou seja, ela vai descrever por aquilo que está no DNA. Né? Então, tem umas coisas legais aí que, para mim, isso foi muito importante. Na palestra lá, eu fiz uma reflexão que eu quero refletir com você, que está vivendo a situação hoje. A situação hoje. Então, eu estava vendo ali, eu não sou político, sou apolítico, mas se você entrar no Google e colocar o maior ladrão do mundo, veja que resposta eles vão te dar no Google. Bom, o que eu quero é que você imagine, você, se daqui a 100 anos, ou um descendente nosso, digamos, o cara leu o primeiro livro e o outro leu o último que eu vou projetar aqui, e aí eles vão conversar. Imagine que conversa que vai dar. Então, eu listei alguns livros aqui para você pensar. Lula, o Filho do Brasil, por Denise Paraná. Assassinato de Reputações, Romeu Tuma Júnior. Década Perdida, o Mensalão, professor Antônio Villa. A História do Mensalão, por Marcos Valério. Sobre a Lava Jato, Paulo Moreira Leite. Então, você imagine, daqui a 100 anos, 200 anos, uma pessoa que leu só o primeiro livro, lá achou no sebo, leu o primeiro livro. O outro achou no sebo lá e leu o último livro. E aí eles vão conversar. Que conversa vai ser essa da história do Brasil, hein? Sinceramente, eu quero que você se imagine, né, para saber entender como é que a história é feita através de livros. Por exemplo, da nossa realidade, no meu caso, quando houve a ditadura militar, eu estava no Exército, eu tinha 19, 20 anos. Então, veja bem, criaram aqui no Brasil uma comissão da verdade sobre a ditadura militar. O que essa comissão fez? Pesquisou quem que morreu, quem que mataram, quem que torturaram e tal, e aposentaram um monte de gente foi beneficiada com isso. Agora, essa comissão da verdade não fez nenhum comentário a mais sobre isso. Eu que estava lá na época, né, com essa idade, eu via quanta gente na rua, quanta gente pedindo isso, mas a comissão não comentou nenhuma vez. Esses pontos, por exemplo, tinha outra saída, quais foram os pontos positivos? Não. Só falaram das mortes e torturas. O resto ficou apagado. Então, veja bem, isso é uma coisa que eu vivi. Quer dizer, de repente, uma comissão que estuda só uma parte da história. Por que não estuda tudo e apresenta um relatório decente para o futuro? Né? Então, é assim que a nossa história é feita. Então, é bom que você pense nisso. Uma coisa que eu gosto normalmente de terminar um papo desse tipo é com isso. A ignorância nunca foi e nem será um privilégio no universo. Eu estava meditando, quem conheceu o Dada, nas montanhas, e na meditação lá eu ouvi isso. A ignorância nunca foi
e nem será um privilégio no universo. Eu digo assim, ó,